Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. Ele dizia: Eis que o semeador saiu para semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Depois de ter respondido àquele que anunciara a presença de sua mãe e de seus irmãos, fez o que estes desejavam, saiu da casa, primeiro curando seus irmãos da enfermidade da vanglória, e em seguida dando a honra que se deve a uma mãe. Por isso disse: naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Santo Agostinho. As palavras naquele dia são suficientes para indicar que ele saiu imediatamente depois do que precede, ou que poucas coisas aí puderam se interpor, a não ser que a palavra dia signifique, conforme o costume da Escritura, tempo. Rábano Mauro. Não só as palavras e as ações do Senhor, mas até os caminhos e lugares nos quais operou suas virtudes e pregou, estão cheios de mistérios celestes. Depois do ocorrido na casa, onde proferiram a nefanda blasfêmia de que tinha um demônio, saiu dali e ensinou à beira-mar, para manifestar que abandonava a Judéia por causa da culpa de sua perfídia e passaria a outras nações para salvá-las, porque os corações dos gentios, por muito tempo soberbos e incrédulos, se parecem com as soberbas e amargas ondas do mar. Quem ignora que a Judéia fosse, pela fé, a casa do Senhor? São Jerônimo. É necessário não se esquecer de que o povo não podia entrar na casa de Jesus, nem estar onde os apóstolos ouviam os mistérios. Por isso, o Senhor misericordioso sai de sua casa e se senta à beira do mar, neste século, a fim de que as numerosas turbas possam rodeá-lo e ouçam à margem o que não mereciam escutar no interior da casa. Por isso segue. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou no barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. O evangelista não relatou tudo isso sem intenção, mas quis nos mostrar, descrevendo este espetáculo com diligência, que o Senhor não queria deixar ninguém às suas costas, mas ter todos diante de sua face. Santo Hilário de Poitiers. O Senhor se sentou numa barca e as turbas ficaram na margem. Falar-lhes-ia por parábolas, significando que os que estão fora da igreja
não podem compreender os discursos divinos. A barca representa a Igreja, dentro da qual é depositada a palavra da vida, que é pregada àqueles que estão do lado de fora e que, como areia estéril, não podem entender. São Jerônimo. Jesus está em meio às ondas, que por todos os lados o golpeiam, mas ele, seguro em sua majestade, aproxima a sua barca da terra, a fim de que o povo, fora de perigo e sem ser rodeado por tentações que não poderia vencer, fique em terra firme na margem e ouça o que ele diz. Rábano Mauro. Ou também, ao entrar na barca e se sentar no mar, significa que Cristo subiria pela fé até as almas dos gentios e lançaria a igreja ao mar, ou seja, no meio das nações resistentes. A turba que fica à margem, que não está nem na barca nem no mar, representa aqueles que recebem a palavra de Deus e pela fé são separados do mar, isto é, dos réprobos, mas que ainda não estão imbuídos nos mistérios celestiais. Segue. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. São João Crisóstomo. Não falou assim na montanha, tecendo seu discurso com parábolas, porque ali só havia povo baixo e ignorante, enquanto que aqui estavam também os escribas e os fariseus. Mas não falou em parábolas por esta razão somente, e sim também para que seu discurso ficasse mais claro e para que o gravassem mais profundamente em sua memória, reduzindo-o a imagens visuais. São Jerônimo. E é de se notar que não falou todas as coisas por parábolas, mas muitas coisas, porque, se tivesse dito tudo por parábolas, o povo teria se retirado sem tirar disso proveito algum. Ele mescla as coisas claras com as obscuras, para que passem ao conhecimento das coisas que não entendem pelas que entendem. E a multidão não tinha um só modo de ver as coisas, mas cada um as via a seu modo, ao passo que ele lhes falava por muitas parábolas, a fim de que, conforme suas diversas disposições, todos recebessem diferentes ensinamentos. São João Crisóstomo. A primeira parábola que narra é a que faz o auditório prestar mais atenção. Como havia de falar por enigmas, excita a atenção dos ouvintes com a primeira parábola nesses termos: eis que o semeador saiu para semear. São Jerônimo. Este semeador representa o Filho de Deus, que veio a semear entre os povos a palavra de seu Pai. São João Crisóstomo. De onde saiu ele, que está presente em toda parte, e como saiu? Não saiu de lugar algum, mas pela encarnação se aproxima mais de nós revestindo-se de carne. E veio a nós porque não podíamos entrar onde ele estava, uma vez que nos impedem os nossos pecados. Rábano Mauro. Ou também ele saiu quando, deixando a Judéia, passou através dos apóstolos para outras nações. São Jerônimo. Ou também estava dentro quando se encontrava na casa, falando com seus discípulos sobre os mistérios, e então saiu de sua casa para semear sua semente em meio às turbas. São João Crisóstomo. Quando ouvirdes as palavras, eis que o semeador saiu para semear, não penseis que o discurso seja sempre o mesmo, porque o semeador sai muitas vezes também para fazer coisas diferentes, como arar a terra, arrancar as ervas daninhas, tirar os espinhos ou para realizar qualquer outra diligência. Mas este saiu com o objetivo único de semear. E o que resultou da semeadura? Perderam-se 3 partes e uma só se salvou, e não do mesmo modo, mas modos diferentes. Por isso segue o evangelista. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. São Jerônimo. Valentino se vale desta parábola para apoiar sua heresia a respeito das 3 naturezas, espiritual, natural ou animal e terrena, sendo que aqui se fala de 4. Uma está ao longo do caminho, a outra é pedregosa, a terceira está cheia de espinhos e a quarta é a terra boa. São João Crisóstomo. Mas que razão haverá para semear entre espinhos, sobre pedras e nos caminhos? Não há razão nisso se considerarmos as sementes e a terra do ponto de vista material, porque a pedra não tem o poder de se mudar em terra, nem o caminho de não ser caminho,
nem o espinho de não ser espinho. Mas, nas almas e nas doutrinas, isso tem uma louvável aplicação. É possível que a pedra se torne terra fértil, que o caminho não seja mais pisado e que os espinhos sejam destruídos. Não é culpa do semeador que a maior parte da semente se perca, mas da terra que a recebe, ou seja, da alma, porque o semeador, ao cumprir sua missão, não distingue o rico do pobre nem o sábio do ignorante, mas fala indistintamente a todos, prevendo, contudo, o que havia de resultar. E desta maneira pôde dizer: que coisa há que eu devesse fazer mais à minha vinha e que não lhe tenha feito? Por isso, não disse de modo manifesto que os indolentes receberam tal parte da semente e a deixaram perecer, que os ricos receberam outra parte e a sufocaram, e que os descuidados mais outra parte e a perderam. Ele não quis tocar ninguém em particular com veemência, para não estabelecer diferença. Por esta parábola, o Senhor também ensina seus discípulos a não caírem na ociosidade, mesmo que haja entre seus ouvintes uma maioria que pereça, uma vez que o Senhor, que tudo prevê, não desistiu de semear. São Jerônimo. Reparai que esta é a primeira parábola e que é dita juntamente com sua interpretação. Cuidemos para não dar aos discursos do Senhor explicados por ele mesmo outra explicação, ou acrescentar ou retirar nada daquilo que o Senhor expôs. Rábano Mauro. Não devemos nos desviar da trilha que o Senhor deixou à nossa inteligência, mas percorrê-la rapidamente. O caminho é a alma cheia de zelo, pisoteada e ressecada pela passagem contínua de maus pensamentos. A pedra, a dureza da alma lasciva. A terra, a leveza da alma obediente. E o sol, o fervor da perseguição raivosa. A profundidade da terra é a probidade da alma preparada pelos ensinamentos celestes. Já explicamos que as mesmas coisas de modo algum têm sempre o mesmo sentido nas interpretações alegóricas. São Jerônimo. Tratemos de fixar nossa atenção sempre que formos admoestados pelas palavras seguintes: quem tem ouvidos, ouça. Remígio de Auxerre. Os ouvidos para ouvir são os ouvidos da alma, que devem servir para compreender e praticar o que é ordenado. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,